Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Calça Suja, o podcast do mercado imobiliário. Comigo, Wagner Nogueira e meu amigo Antônio Souza. E como sempre, gente, imagina, nós sempre temos convidados super especiais, não é, Wagner? Sem dúvida, mais um episódio muito bacana para nós, com muita informação, com muito conhecimento para você, corretor, corretora de imóveis, e você que adora o mercado imobiliário, para você que gosta de se informar, esse aqui é um episódio especial para você. Muito especial. E eu vou aproveitar já o embalo aqui, né? E já falarmos aqui para o nosso convidado, o Castro, antes um pouquinho de ler o seu currículo. Seja muito bem-vindo, Castro. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aí ao podcast Calça Suja. E é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Maravilha. Obrigado, Castro. Seja muito bem-vindo. E então vamos lá, né? Fala um pouquinho do nosso convidado aí. Opa, vamos lá. Um currículo maravilhoso, hein? Vamos lá. Castro Júnior, com experiência na educação há 20 anos e especialista em tecnologias da educação corporativa, tem mestrado acadêmico na Universidade de Brasília, a UNB, com pesquisas voltadas a tecnologias digitais na educação e cultura, mentor e coordenador, certificado internacional Buffini & Company, gestor da Universidade Remax, no Brasil como Lifelong Learner, e está cursando TTI. Essa daí vai ser a pergunta daquela capciosa que você vai... Eu já dei um spoiler para ele aqui, que a gente deixa ele normalmente, vai deixar o convidado assim na saia justa, né? É verdade. Mas aí ele vai ter que responder. Um professor que está demonstrando que a importância de continuar estudando, está fazendo TTI agora, hein? É isso aí, a importância do estudo. Somos eternos aprendizes e, como tal, nós temos que efetivamente estarmos aprendendo todos os dias, não é, Castro? Perfeitamente. Eu acho que faz parte da vida, né? Faz parte do humano, né? Se desenvolver constantemente. É o que a gente sempre fala, né? Desde que nós nascemos, nós aprendemos, né, diariamente a se desenvolver. Então, a gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a comer, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a ler, a escrever, e essa virtude, né, dos seres vivos, ela não para por aí, né? Então, a gente está constantemente evoluindo, né? E a gente tem que praticar, né, esse desenvolvimento, porque isso só eleva aí não só a nossa autoestima, mas também a nossa capacitação pessoal, né, e profissional, né? Sem dúvida, Castro. E para começar, seja muito bem-vindo mais uma vez, para começar falando com os nossos internautas, com as pessoas que nos assistem, você falou sobre essa evolução, né, do ser humano, e isso é muito bacana, muito fantástico. A gente não só incentiva, mas faz isso, pratica, né? A gente também, até como atuantes, como professores, a gente sempre fala da importância desses estudos. E para o nosso segmento, para o mercado imobiliário, a gente vê que é algo recente que está tomando essa proporção, porque antigamente o corretor ele não se preocupava muito, né? Ele se preocupava em tirar o TTI, em fazer o TTI, e assim que ele se tornava corretor de imóveis, ele meio que deixava de lado, abandonava a ideia de ter uma carreira com aprendizado, né? Ele simplesmente falava, agora eu preciso vender imóveis, né? Mas abandonava a parte muito importante, né? Mais importante, acredito. A parte do ensinamento, a parte da pesquisa, a parte do conhecimento, a parte de se aprimorar, de saber do mercado e tal. E graças a Deus a gente vê uma mudança nesse sentido. O corretor cada vez mais preocupado em obter conhecimento, em estar atinente, né, ao mercado imobiliário, o que está acontecendo no mercado, procurando evoluir. E então eu queria ver com você qual é a importância desses estudos para o corretor de imóveis hoje. Hoje ela é fundamental, né? Eu digo geralmente que nós temos aí 3 grandes pontos, né, de demonstrar a efetividade desse aprendizado. O primeiro deles é justamente a adaptação tecnológica. Hoje a gente vive aí no mundo contemporâneo, né,
onde nós temos aí muito de inovação, principalmente gerado pela transformação digital. Agora nós temos a inteligência artificial, né? Hoje, inclusive, a gente estava até discutindo esses dias lá na própria Remax também, nós estávamos discutindo aí sobre a inteligência artificial agora do WhatsApp, né? Que é recente, pouca gente sabe, pouca gente conhece, pouca gente sabe usar. Então, são geradas até imagens, né? Inéditas, né? Através dessa inteligência artificial, por exemplo, do WhatsApp. Então, eu acho que esse é um grande ponto, né? Não que as pessoas elas devam, de alguma forma, se voltar, né, à transformação digital ou como um único ícone, né, para essa forma de desenvolvimento. Não é isso, mas se adaptar em meio às tecnologias e ao que a gente tem vivido na nossa contemporaneidade. Esse é um grande ponto, tá? Um segundo ponto é desenvolver as habilidades técnicas. E aí entra muito também na parte do novo corretor de imóveis, né? Então, como você muito bem colocou aí, o corretor de imóveis, ele fazia o TTI ou então rezava, né, para poder terminar o TTI. E aí, depois disso, pronto, ele tirou a sua credencial no Cresce. Então, a partir daquele momento ali, ele era a única verdade, né, na representação imobiliária no mercado. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim, as coisas mudam, a legislação muda constantemente, de estado para estado. Nós temos aí, né, de estado, de município para município, já muda, imagina de estado para estado, né? Então, hoje as coisas elas mudam muito constantemente. E fora isso, a gente percebe muito uma globalização, né, das tendências do mercado. E aí, se a gente vê essa globalização, ela afeta diretamente a nós. Tem muito corretor no Brasil, por exemplo, que vem aqueles programas, né, de televisão dos corretores, né, famosos, né? E aí ficam pensando, né? Nossa, eu queria estar muito dentro daquela realidade. E aí, às vezes, começam até a executar algumas ações parecidas. Isso, ou seja, a gente vê que essa influência também do mercado externo também, ela é muito importante também para a formação do corretor no Brasil, né? E aí, o seu desenvolvimento, né, que é o segundo ponto que eu abordei, o seu desenvolvimento técnico é muito importante. Então, está sempre se desenvolvendo tecnicamente dentro do próprio universo, da atmosfera, né, do mercado imobiliário. Então, você tem aí legislação, você aí tem estruturas, né, de registro de imóveis, cartório, posicionamento. Então, tudo aquilo que é envolto, né, na esfera do mercado imobiliário é super importante para que o próprio corretor ele tenha e passe uma segurança, né? Eu, quando dava aula, há alguns anos atrás, nem há muito tempo atrás, há uns 10, 14 anos atrás, eu ainda dava aula academicamente falando, eu já estava assustado naquela época, dando aula, porque os alunos já estavam com o celular na mão há 14 anos atrás, hein? Uau. E você tinha um ou outro aluno com o celular na mão, testando, verificando já no Google ou em outras fontes, verificando se o que você estava falando era de fato verdade. Então, é muito perigoso hoje. A gente vê muito também no próprio, nas próprias redes sociais, às vezes pessoas muito boas, né, para falar, muito boas também para influenciar pessoas, mas às vezes falando um conteúdo que conceitualmente é um conteúdo às vezes errôneo, né? É um conteúdo que não é muito correto, vamos dizer assim. Então, esse desenvolvimento técnico do corretor é super importante, porque da mesma forma que um aluno ele checa às vezes, né, no telefone celular lá algum tipo de informação e tal, na sala de aula para verificar se o professor está correto ou não, na hora que você fala, né, algo que talvez não seja verídico, quem vai comprar um dos bens mais importantes da sua vida, que é um imóvel, ele vai checar na internet, ele vai checar no computador quando chegar em casa, ele vai checar nas melhores fontes.
Então, por isso, esse desenvolvimento com as habilidades técnicas, que é o segundo ponto que eu abordei, é super importante. E o terceiro deles é muito ligado ao que nós falamos anteriormente, que é essa conexão com o mercado. Porque, às vezes, a nossa realidade, né, é uma, ou a realidade do corretor é uma, mas a realidade do cliente é outra. Então, é sempre bom você estar sempre conectado à realidade do mercado, porque essa realidade do mercado é que vai fazer, de fato, com que você saia um pouco de si mesmo, né? Você se coloca um passo atrás, né, se coloca na situação e você verifica o lado do outro, né, o lado, no caso, do cliente. E isso faz com que essa empatia, né, que é se colocar justamente dentro da realidade do mercado, isso faz também com que o corretor seja um pouco mais prudente. E aí isso faz com que o corretor perceba que precisa se capacitar constantemente. Ele vai acabar sempre enfrentando, né, Castro, esse momento que a gente sempre, nós tocamos muito nesse assunto, né, Wagner, desse aprendizado, ou seja, do pessoal que não vai acompanhar, ele vai ser o analfabeto digital. E com isso nós estamos falando aí de uma quarta revolução industrial, se é que podemos dizer assim. Agora você tocou num assunto que eu achei interessante e eu vou tentar verificar com você, porque assim que você, como professor, nós tivemos a grande oportunidade de estar numa apresentação sua, que foi muito espontânea, e o motivo pelo qual, inclusive, o grande conhecimento que você tem fez com que a gente pudesse trazê-lo aqui para levar para o nosso internauta essas informações. O que você pode me dizer com relação, por exemplo, quando você falou assim, o aluno está dentro da sala de aula ou dentro de alguma coisa, ele utilizando do equipamento. Esse momento aí não é um momento assim muito, muito delicado, existe muita coisa acontecendo, muitas pessoas a favor, outras contra a utilização do equipamento nesse momento, principalmente quando você está dando aula. Como que você vê a leitura para esse comportamento? Perfeito. Eu acho, eu vou usar uma palavra que você usou aí, que eu acho que é a palavra mais adequada, né? Que é a questão de algo muito delicado, né? Sim. Porque eu acho que o uso das tecnologias digitais, né, o uso dos dispositivos móveis, eles são super importantes, né? Sim. São super essenciais. E aí você sempre tem os dois lados da moeda. Sempre. Né? Vai ter positivo e negativo, né? Não existe uma moeda que não tenha dois lados, né? Sim. Então, quando a gente percebe aí os dois lados da moeda, a gente vai ter os pontos positivos e nós vamos ter os pontos negativos. Eu acho que o uso para questão de pesquisa, o uso para otimização, para gerar conhecimento, para gerar curiosidade, que esse é o grande ponto do aprendizado, e não só para um aluno acadêmico, mas para os nossos corretores, para o mercado de forma geral e para os profissionais, né, do mercado geral ou do mercado imobiliário. E aí, esse gerar a curiosidade que é o grande estímulo para se fazer com que alguém, de fato, continue estudando ou procurando. Aprimorando, né? Um pouquinho o seu conhecimento. Aprimorando o seu conhecimento e se desenvolvendo. Então, esse é um ponto, tá? Então, eu acho que a tecnologia ela pode trazer sim, e ela traz, né, esse ponto muito importante. Mas você tem os pontos negativos. E aí esses pontos negativos, o primeiro grande ícone desse ponto negativo, o grande pilar desse ponto negativo é o mau uso, né? Que a gente vê inclusive nas próprias redes sociais, que a gente vê de pessoas, né, vizinhos uns com os outros. Então, existe aí um limbo, né, que hoje os dispositivos móveis nos trazem, né? Então, eu acho que deve existir bom senso nessa utilização. E dentro desse bom senso, a gente tem que ir criando parâmetros, né? E aí, se for no mercado imobiliário, se for com o cliente, a gente vai estipulando esses parâmetros, e isso mostra um pouco também do nosso profissionalismo e da nossa autoridade dentro do mercado, né? Sim. Como seres humanos,
e como também entidades, porque nós somos uma entidade, né? A partir do momento que a gente está representando uma empresa, a partir do momento que a gente está representando o mercado, a gente, além de ser a pessoa física, né? O fulano, o ciclano, sim, ela é uma entidade institucional. Então, acho que esses 2 pontos, às vezes, as pessoas perdem, principalmente nas redes sociais, né? Sem dúvida. Então, que é simplesmente desassociar, né? O ser humano, pessoa física, da pessoa jurídica. Eu acho que somos um só, né? Para que o aparelho, até o celular, seja uma fonte, um instrumento de pesquisa e não de distração. Né? Essa semana meu filho tem 11 anos, chegou para mim e falou: pai, o ano que vem eu já vou poder levar o celular para a escola. E eu falei: pô, cara, o meu filho me pergunta a mesma coisa também. Eu falei assim, até minha esposa pegou e falou assim: legal, você conseguiu viver até agora sem levar o celular, para que você precisa levar? Né? Por que agora que é permitido, então você quer levar? Não, porque aí, então assim, como os outros vão levar, ele vai querer levar, né? Mas é isso que é a questão. Qual é a finalidade? Né? Vai levar porque você vai fazer consulta, você vai levar porque você precisa de uma emergência que você vai usar, ou aquilo vai ser um motivo de distração durante a aula? Né? A gente precisa refletir sobre isso. E sobre os 3 pontos que você colocou, Castro, o Souza bem lembrou essa questão do analfabeto digital. Eu acho que não só na nossa profissão, qualquer atividade hoje, se você não tem o domínio das ferramentas tecnológicas, se você vai ficar para trás. E nos outros 2 pontos que você colocou, eu vejo também que o corretor ele precisa realmente se preparar até para não passar vergonha, né? Para não fazer feio na frente do cliente. O cliente chegar a saber mais do que ele sobre o produto que ele está vendendo é muito constrangedor. Ou até mais sobre o mercado do que ele também. Então, eu acho que esse movimento todo do corretor ir atrás de conhecimento técnico e profissional e sobre o mercado de uma forma geral se dá muito em razão da sociedade inteira estar mais informada. Né? Então, essa globalização, como você bem colocou, traz essa necessidade de falar, putz, espera um pouquinho, eu preciso também acompanhar isso, eu preciso me aprimorar, não basta eu tirar o Cresce. Né? Só que, Castro, esse programa, ele existe por pessoas como você, como nós, como os nossos internautas e muito também por conta dos nossos patrocinadores. São as empresas que viabilizam que a gente esteja aqui com certeza, realizando esse trabalho. Então, queria agradecer esses patrocinadores que estão sempre conosco, sempre nos apoiando. E quem são eles, Souza? Nós temos lá a Remax Mavink, não podemos dizer Rede Mavink, né? Que nós já estamos aí, e que tivemos a grande oportunidade de conhecimento do nosso convidado de hoje, a Universo Yantra, a Volog, Ikemata, a Plataforma, a Paladini Augusto, a Cavim Câmara de Avaliação Imobiliária, American Health, eu sempre falei Health, né? American Health. E a Visconde, e o Ibresp, claro, também é um dos nossos grandes patrocinadores, dos quais que é daquele formador de TTI, e que se prepare. Nós queremos saber por que esse homem está fazendo TTI, Wagner. Logo mais. Eu acho que ele quer ser nosso concorrente. A Ibresp é bom falar que tem vários cursos lá. A gente aqui falando sobre educação, sobre a importância de se manter atualizado. Exatamente. Lembrando os nossos internautas que o Ibresp tem diversos cursos, não só o TTI. TTI, exatamente. Então, vamos lá. Aí tem uma perguntinha assim que é interessante, porque quando a gente está falando, quando nós estamos no aprendizado, né, a gente às vezes tem muita informação e não sei até que ponto o volume de informação muito num determinado momento, ele é benéfico, se é que podemos dizer assim. E quanto que o nosso cérebro, por exemplo, pode absorver numa informação diária ou durante um estudo. Castro, você tem alguma... Faz sentido? Imersão muito... Fica lá 6 horas, 8 horas ouvindo. Será que vale, né? Essa é uma certa preocupação, até para nós, você veja, a gente tem uma preocupação de dosagem de informação, haja vista que o Calça Suja, ele tem uma duração de 1 hora, que é para a gente poder apresentar, você poder expor exatamente os seus conhecimentos e um pouquinho daquilo que a gente também pode, às vezes, formar, que nós temos a dica imobiliária sempre que o nosso grande mestre aqui faz com muita propriedade todos os programas. Então, quanto que o nosso cérebro absorve efetivamente depois de um determinado tempo? Ou existe isso? Não? Como é que funciona? Então, essa é uma resposta, essa minha resposta, não estou fugindo da sua pergunta, mas é uma resposta muito subjetiva. Sim. Por quê? Porque, na verdade, nós temos aí um padrão orgânico, né, muito
muito abrangente. Então, da mesma forma que... eu vou dar um exemplo muito claro, tá? Para vocês entenderem a questão do cérebro e aí eu estou entendendo que vocês estão falando de cognição, né? Que é a forma de assimilar o conhecimento, né? E a informação. Existem pessoas que enxergam mais do que as outras. Eu, por exemplo, talvez eu enxergue menos do que vocês. Estou usando óculos. Percebe? Então... Nós dois, né? Nós dois. E talvez, né, o seu grau sendo menor, o meu sendo maior, então eu talvez enxergue hoje menos do que vocês. Tá? Então, num padrão orgânico, né? Então, tem pessoas que relativamente enxergam mais do que as outras, têm uma visão perfeita, o que a gente chama de mais próximo do perfeito, né? O ser humano não é. E pessoas que enxergam menos e pessoas que não enxergam. Percebem? Sim. Então, esse padrão cerebral, né, para assimilação do conhecimento, ele também é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que escutam mais também, tem pessoas que escutam menos. Claro que a gente tem um padrão mínimo e máximo, né, de frequência sonora em hertz, né? Mas a gente percebe também que tem pessoas que escutam menos, né? E aí quem está escutando menos são as pessoas que têm até deficiência na audição, né? E aí dentro daquele padrão você tem um normal de pessoas que escutam menos e pessoas que escutam mais. Sim. Né? Então a gente sabe que dentro daquele padrão existe uma normalidade. Então, como é abrangente, hoje é muito difícil a gente cravar aqui, né, uma quantidade X ou Y para essa absorção. Agora, antes de dar a minha opinião sobre isso aí, eu gostaria de falar sobre duas coisas que existem na aprendizagem. Então, você tem aquela aprendizagem paulatina, né, em doses homeopáticas, né? Então, você pega aquela aprendizagem e aí você vai fazendo aquela aprendizagem, né? Sei lá, 1 horinha por dia, meia horinha por dia e tal. E aí você tem também aquelas formas de aprendizagem mais abruptas, que são, assim, aprendizagens mais imersivas, e são 8 horas e 12 horas, né? E aí eu vou falar da nossa moeda, que eu não deixei a nossa moeda de lado. Então, a moeda, ela tem 2 lados. É isso que eu acho. Então, assim, os seres humanos são diferentes. Então, tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo. Então, como a gente tem já, dentro de um padrão de normalidade, a gente já tem né, um lapso aqui, a gente já tem aqui uma diferença, como eu falei para vocês aí sobre a audição e a visão, por exemplo, e para absorção também, né, cognitiva também é da mesma forma, a gente também vai ter pessoas também diferentes nas formas de absorver o conhecimento. Então, se você pega alguém que é mais visual, né, e você faz uma imersão onde a pessoa tem que ler um livro de 800 páginas, né, se ela é auditiva, me desculpa, uma pessoa que é mais auditiva, né, e aí você projeta para aquela pessoa um aprendizado onde ela tem que ler 1000 páginas num dia inteiro, por exemplo, ela vai absorver muito pouco, né? Então, eu acho que vale muito, né, da gente entender muito como nós somos, né? Então, esse autoconhecimento que muita gente fala por aí, né? O autoconhecimento, né? Voltar para dentro de si mesmo, sem querer falar de uma forma mais abrangente, mas aí vale para os nossos corretores, para os nossos profissionais do mercado imobiliário, causar aí um momento de reflexão, e aí nesse momento de reflexão ver quais foram as formas que os levaram aí a grandes toques para o sucesso, né? Ou quais são as melhores coisas que ele faz, como é que ele aprendeu. Acho que essa é a grande dica, né? Então, poxa, eu não sei se eu sou sinestésico, eu não sei se eu sou visual, eu não sei se eu sou auditivo, não precisa fazer nenhum teste. O que eu sempre recomendo para as pessoas em relação à educação corporativa, aprendizagem, é o seguinte: pessoal, vamos fazer o seguinte, o que melhor você faz? Eu faço melhor, sei lá, eu jogo futebol com meu amigo. Como é que você aprendeu?
eu não tinha bola, mas eu fiquei vendo alguém jogar lá num campo de várzea lá da minha cidade. Pô, então você é bom no visual. Então é só a gente voltar, às vezes, para as raízes mesmo, né? Então é a grande dica que eu passo hoje. E como é que você aprendeu a... A minha filha fala muito isso de mim. Fala, nossa, pai, você sabe um pouco de tudo. Aí eu falo assim, não, filha, eu não sei nada. Eu não sei nada e eu não sei. E aí ela perguntou para mim uma vez, né? Ela falou assim, como é que você aprendeu? Eu falo, olha, eu vim de uma família mais humilde. Meu pai era funcionário público de classe média baixa. Mas aí nós tínhamos, na década de 80, né, na década de 90, nós tínhamos aquele vendedor de enciclopédia Barça. Lembra disso? Sim. E aí minha mãe em casa... Ouvi falar. Já ouviu falar. E não existia internet naquele momento. Então, meu pai foi pro trabalho, ele não levava o talão de cheque, né? E aí minha mãe em casa achou aquilo o máximo, uma fascinação e tal. E ela comprou em 10 cheques predatados aquela enciclopédia. E aquilo ali foi o grande divisor de águas para mim e para o meu irmão mais velho, que vem depois de mim. Nós somos 4 irmãos. 2 homens e 2 mulheres. E aí, com isso... para nós ali foi o divisor de água. E aí, como não existia internet ou acesso à informação, eu comecei a perceber que todas as vezes que eu li um livro, eu anotava no caderno, eu fixava aquilo de uma forma que ninguém fixava. Então, a partir daquele momento, eu me conheci. Começou a perceber, né? Eu me conheci. Então, eu convido todos os nossos amigos aqui do mercado imobiliário a voltar para si mesmo, fazer uma pequena reflexão e ver, poxa, o que eu aprendi lá atrás que eu sou muito bom? Futebol, surf, às vezes foi para a praia uma vez, não tem assim um amigo, um primo que foi para a praia uma vez, olhou alguém ou alguém ensinou de alguma forma e ele aprendeu. A gente fala muito aqui sobre nichos de mercado, para o corretor se ver qual nicho ele se identifica. Né? Ele vai se identificar com que nicho de mercado, onde ele quer atuar. Ele quer atuar com lançamento, ele quer atuar, né, com terceiros. Aí dentro do terceiros ele vai atuar com apartamento, com venda, com locação, com áreas, com galpões e tal. Eu acho que nesse sentido também é ele se enxergar, se conhecer, falar, putz, o que faz mais sentido? Como eu vou aprender melhor? Né? Como eu me sinto bem negociando, né? E com relação a essa aprendizagem, a gente fala um pouco de aprendizagem ativa, um pouco de aprendizagem passiva. Queria que você falasse um pouco sobre isso para os nossos internautas. Como é que funciona a aprendizagem ativa, a passiva e qual é a mais eficaz? Perfeito. Aqui não dá para a gente desenhar, para ver só como é que é, né? Que é o quadro, que é desenhar, enfim, né? Mas vamos lá. Academicamente existe a pirâmide da aprendizagem, né? Que aí todos aí que estão aí, os nossos queridos amigos internautas aí podem dar uma olhada aí. E existe a pirâmide que foi a pirâmide da aprendizagem que foi credenciada, vamos dizer assim, né, por 2 grandes estudiosos americanos, né, que é o Edgar Dale e o William Glasser. E aí, tanto quanto de Glasser quanto de Dale, vocês podem procurar aí. E aí ele fala exatamente sobre uma pirâmide de aprendizagem, onde a gente tem ali claramente quais são as formas de aprendizagem passiva e de aprendizagem ativa. Resumidamente, a gente pode dizer que a aprendizagem passiva é aquela em que nós, de fato, não executamos a ação, tá? Para o aprendizado em si, né? A ação que eu falo é uma ação física, tá? Diretamente física, tá? Então, a gente pode considerar a aprendizagem passiva, vamos dizer assim, quando a gente lê alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente escuta alguma coisa, a gente não está dentro do processo em si, né? Então, a gente está recebendo, a gente naquele momento é o receptor da aprendizagem. Essas aprendizagens são extremamente importantes. Até porque num determinado momento você ainda não sabe, né, se você é mais visual, se você é mais sinestésico, se você é mais auditivo. Então, o que acontece? É importante que a gente tenha acesso a todos esses tipos de aprendizagem, né? Mas a gente sabe que através dos estudos, né, de Edgar Dale e William Glasser, eles conseguiram provar que as aprendizagens passivas, a absorção é em torno de 5% a no máximo 40% de absorção, né? Daquilo que se foi proposto a
a ser passado, né, a ser ensinado, né? Então, a gente tinha muito, né, na nossa educação tradicional antiga, né, em tudo, tá? Não só corporativamente para o mercado imobiliário, ou mesmo na educação acadêmica ou escolar, a gente tinha muito da aprendizagem passiva. E aí, depois, não só dessa, mas de outras descobertas também, né, e desenvolvimento também da ciência da educação, a gente começa a perceber que a introdução da aprendizagem ativa, ela se faz, de fato, muito mais eficiente na assimilação do conhecimento do que da passiva. Agora, a passiva, ela não deve ser abolida. É uma coisa muito importante. Ela deve ser aproveitada da melhor forma possível e complementada da ativa. E aí, quais são as ativas, né? Quais seriam, né, as aprendizagens ativas que a gente poderia indicar aqui, por exemplo, para os nossos colegas do mercado imobiliário, né? Aprendizagem ativa é quando, por exemplo, você não sabe fazer uma análise, né, de mercado, quando você não sabe fazer a precificação daquele imóvel e você chamar um colega mais experiente que sabe fazer muito bem aquilo, você sentar com ele na mesa e pedir assim, poxa, meu amigo, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Na prática, vocês vão estar fazendo os dois ali, é muito mais fácil de você fixar do que ele passar uma teoria num quadro, né? E na hora de você for, né, que você for fazer, você se perder um pouco. É o calça branca, o estagiário, e junto com o corretor fazer a visita do imóvel. Exatamente. É mais ou menos isso. Ou então, numa visita, ele não sabe fazer a primeira visita, você vai empurrar um corretor, né? Para uma primeira visita sem nunca ter feito. Você fez? Ele tem que dar. Então, esse outro exemplo é super importante e clássico, né? Que você colocou muito bem aí. Então, por exemplo, vai fazer uma visita com um profissional, né, do mercado mais experiente, né? Senta para conversar com um profissional e aí debate, né? Então, porque aí você entra na parte ativa, né? Sim. Que aí você entra com as objeções, você entra muito ali com a perspectiva, a sua visão, mesmo que uma visão talvez mais encurtada, né, de menos experiência, mas aí você leva a sua visão. Então, essa troca faz. E nesse aspecto, a absorção do conhecimento é muito maior. Muito maior, muito maior. Então, assim, eu penso assim, que e dentro dos estudos, né, acadêmicos e científicos de educação, nós precisamos, de fato, estar trabalhando constantemente com as duas formas de aprendizagem, tá? A aprendizagem ativa, isso serve para todo mundo, né, em qualquer mercado, né? Praticando de fato e principalmente se apoiando num profissional de mais tempo, né, de mais experiência, de mais know-how, e complementando aquele aprendizado, né, com a parte passiva. Né? O que você está falando, efetivamente, vem à mente algumas coisas, e você tocou num assunto muito interessante. Por exemplo, isso daí, na verdade, é nós ensinarmos os nossos filhos a atravessar a rua, né? Você dar a mão e vamos, olha, como é que você tem que fazer, você tem que olhar para lá, para cá e tal. Mas o Wagner talvez não saiba um pouco disso, porque ele não tem filha, ele tem filho. Eu, como também tenho filha, e ela falou uma coisa para mim, a mesma que falou para você. Nossa, pai, você sabe de tudo um pouco. Mas é o efetivo, talvez a necessidade. Quando você falou de Barça, na época, infelizmente, meu pai não tinha condição realmente de comprá-la. Então, era um sufoco, né? E agora, hoje, nós temos aqui tudo que a gente precisa está aqui, não é? Essa facilidade. E aí me fez lembrar, quando nós estamos falando que a gente teve essa oportunidade de te conhecer lá na Universidade de Remax, né? Você ministrando alguma palestra para nós, o grau de importância que eu vi, por exemplo, no mercado americano. A primeira vez que eu tive contato com a Remax, e lá se vão uns 30 anos, eu imaginava e achava fantástico aquele processo, né, de trabalho, porque eu fiquei admirado, porque eles não tinham, na época, um tablet, não tinha o notebook que a gente tem hoje com muita facilidade, aquela coisa, e o corretor, ele usava um flip chart para apresentar a empresa.
Então, imagina o camarada ia lá para pegar, fazer a primeira visita, mostrar o que era a empresa, o que ela fazia, o que ela faturava, o que ia dar de segurança para ele ia virando, era um mini flip chart. Então, é uma coisa assim muito, muito interessante. Mas, voltando aqui em termos de aprendizado, eu me lembro aqui que dentro na leitura do seu currículo, está lá que você é gestor da Universidade Remax no Brasil como Lifelong Learner. O que significa isso? Para os nossos internautas, né? Acho que aí... Então, deixa eu explicar então o que significa, né, o Lifelong Learner. Né? Então, o Lifelong Learner, na verdade, é o eterno aprendiz, né? E aí o que a gente chama de Lifelong Learning, né, com ING no final, sim, é o aprendizado contínuo, né? Então, é a expressão que diz que a gente deve ficar aprendendo constantemente, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, eu sempre me coloco nessa situação porque, como eu falei para vocês no início da nossa conversa, eu acho que todos nós devemos tomar consciência, que eu acho que é um ponto que as pessoas não percebem ou não refletem ou não entendem, mas tomar consciência que nós somos eternos aprendizes. Sim. Lembra que eu comecei a conversa aqui falando que nós... Sim. Aprendemos desde os dias do dia que nós nascemos, né? Aprendemos a comer, a andar, a chorar, a tudo, né? A falar, a ler, a escrever, enfim, a negociar, né? Primeiro a gente negocia com os irmãos, com os pais, né? Com os avós, né? E depois a gente vai aprendendo a negociar com o mercado, que é mais difícil, né? Verdade. E aí, então, a gente sabe, né? Que a vida é um constante aprendizado, só que a gente vê muito claramente que as pessoas não tomam consciência, porque quando a gente fala assim, você é um lifelong learning, né? Você é da cultura do lifelong learning, né? Aí as pessoas falam, não, eu não sou não, eu não fico lendo livro todo dia, eu não faço prova todo dia, e não é isso. Claro. É todo dia você tomar consciência de que a partir daquele momento ali, você se percebe aprendendo alguma coisa todos os dias. E nós aprendemos alguma coisa todos os dias. Então a gente vai no mercado, a gente vai num shopping, a gente está aprendendo com alguma coisa. A gente vê uma situação na rua, a gente vê uma situação no mercado, a gente vê um desafio no mercado, no trabalho, né, profissionalmente. Então a gente começa a perceber. E aí, quando a gente toma essa consciência, é super bacana e é super prazeroso, porque isso gera aquele estímulo que nós conversamos no início, que é aquele estímulo da visão, né, da curiosidade, está sempre buscando, né, algo mais para o seu desenvolvimento. Né? Então, o lifelong learner, né, que você falou aí, é o eterno aprendiz, eu me considero... dessa forma, e aí eu tomei consciência para mim mesmo, eu convido a todos aí do mercado a tomarem essa consciência, porque isso é muito positivo, porque faz com que nós percebamos todos os dias, né, o quão nós aprendemos todos os dias, né? Então, você vai no mercado, você vai... Quantos corretores, né? Eu já vi falando assim, nossa, eu não sabia nada de registro de imóveis. Aí eu fui lá, esqueci de uma assinatura X ou Y, né? E eu tive que voltar o processo todo de novo. Estou dando um exemplo, sim, tá? Sim, claro. E aí, quando ele vê um colega passando sobre isso, ele fala, não, relaxa, isso aqui você tem que fazer assim, assim, assim. Foi um aprendizado ativo ali naquele momento. Ele aprendeu, né? Ficou numa fila gigantesca, o processo voltou mais 15 dias... E aí, com isso, ele aprendeu, né, que ele teria que seguir um protocolo ali para o registro do imóvel. Então, assim, dei um exemplo aqui, mas é exatamente isso. Né? Então, assim, quando a gente toma consciência e fala, poxa, esse aprendizado eu adquiri e ninguém me toma mais. É isso. Por falar em aprendizado, a gente tem um quadro aqui, justamente, para trazer esse aprendizado. Esse aprendizado passivo, né? Que agora a gente vai falar, tem o aprendizado ativo para o aprendizado passivo. A gente tem um quadro chamado Dica Imobiliária. Então, sempre a gente apresenta esse quadro para trazer uma dica para o corretor de imóveis sobre a legislação ou sobre umas práticas imobiliárias do seu dia a dia. E a gente sempre procura responder as mensagens. Então, você que tem dúvida, você que quer saber sobre algum tema específico, não esqueça de mandar
para nós lá no contato@calçasuja.com.br a sua dúvida, que a gente vai trazer aqui para o programa para responder, para sanar suas dúvidas. E aproveito para te convidar a curtir nossa página no Instagram, @calçasuja, e seguir a gente aqui no YouTube, clicando no sininho aqui do Calça Suja Podcast, tá bom? E aí nós tivemos, Castro, recentemente, uma situação sobre que a gente tratou aqui nesse quadro Dica Imobiliária, sobre o inadimplemento, né, de um contrato de compromisso de compra e venda. E na oportunidade eu falei sobre o Código Civil, como que o Código Civil tratava aquela questão. Então, se o contrato ele é omisso, se o contrato não fala nada, aplicar-se-á o Código Civil. A legislação já prevê uma situação e um eventual inadimplemento. E aí, uma dos nossos internautas que nos assistiram falou, tudo bem, e quando não é o Código Civil, quando não se aplica, como que a gente pode abordar esse tema dentro do contrato para que a gente traga a solução num eventual inadimplemento? Então, eu trouxe aqui para vocês hoje essa cláusula que a gente costuma utilizar dentro do compromisso de compra e venda, se uma das partes ficar inadimplente com alguma obrigação assumida dentro do contrato. Então a gente coloca aqui, ó, cláusula X, né, que vai ser a cláusula que você vai colocar dentro do seu contrato. Mais ou menos, isso aqui é só uma dica de como pode ser abordado o assunto. Assim, ó, não sendo cumprido algum dos prazos, condições ou termos especificados no presente instrumento, ficam estipuladas as seguintes penalidades. Aí vai ter um parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro. Ressalvadas hipóteses de caso fortuito ou força maior, se as partes não cumprirem com as obrigações ajustadas nesse contrato, a parte adimplente poderá dar como rescindido o contrato ou conceder prazo suplementar de 15 dias. Né? Por que essa questão? Porque às vezes a inadimplência foi por um atraso numa entrega de um documento. Atraso na entrega da posse do imóvel. Então, às vezes, a pessoa não quer rescindir, ela quer simplesmente falar, eu te concedo um prazo suplementar. Tá certo? Sim. E pode aqui, inclusive, estipular uma multa proporcional a esse prazo suplementar. Olha, eu vou conceder um prazo, desde já eu já cobro uma multa de 1% do valor do negócio, ou se estipula uma multa diária por conta desse atraso, dessa inadimplência. Aí a gente consegue seguindo. Persistindo o descumprimento, ou seja, a pessoa não cumprindo, mesmo depois de concedido o prazo, o presente contrato estará rescindido de pleno direito, recaindo sobre a parte inadimplente multa de 5% sobre o valor total do instrumento e correção pelo índice do IGPM, além do pagamento imediato da comissão imobiliária. Veja, aqui você vai estabelecer aquilo que for conveniente para as partes, tá certo? Que as partes estipularem, né? O pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes, né? Então, o que as partes estipularem, aquilo que fizer sentido para elas, é o que você vai colocar aqui. Então, não precisa seguir os 5%. Você pode colocar 1%, 2%, 10%, o que as partes convencionarem, o que fizer sentido para as partes. Tá certo? Então, a gente viu lá no outro episódio do Calça Suja, onde eu falei que o Código Civil trata a questão das arras, né, como uma forma de punição, de pecuniária, ou seja, se a parte que deu as arras, que deu o sinal, ficar inadimplente, ela perde o sinal, e a parte que recebeu as arras, ela tem que devolver o sinal mais o equivalente. Né? Então, essa é a forma que o Código Civil trata. E aqui é uma sugestão de uma forma como a gente pode tratar, como a gente pode inserir dentro do contrato um caso, uma cláusula de uma eventual inadimplência. Tá certo? Esse foi o Dica Imobiliária de hoje. E você acha que você ia passar batido? O pessoal vai perguntar alguma coisa? Sempre, não posso deixar, né? Você falou um negócio muito importante. Você falou assim, que as cláusulas faz a lei do contrato. Agora, a pergunta vem... O contrato faz lei entre as partes. O contrato faz lei entre as partes. Uma cláusula, que além da inadimplência, que seja pactuado entre as partes, mas que está contra a legislação da lei, por exemplo, do inquilinato. O que prevalece? A lei. A lei, com certeza, né? Sempre vai... Essa parte desse pacto entre as partes não tem. Não se pode, houver não uma pode denúncia... ferir a lei. Inclusive, na faculdade era uma coisa engraçada. Né? Falava assim, vamos fazer um contrato? Olha, eu estou te contratando para você matar o Castro. Sim. Entendeu? Tem uma procuração. Sim, então não pode ferir a legislação. Não, é que pode quando você falou a lei. O contrato faz a lei entre as partes, Sim. Né, que gerou, eu sei que o exemplo que um advogado amigo meu falou assim, eu vou te dar uma procuração, você vai me dar uma procuração para me te matar. Aí a polícia vem e fala, não, eu tenho a procuração dele. Mas não vale. Vai responder pelo homicídio. Lei. Exatamente. Então, desde que o que não é proibido é permitido.
Então vamos seguir, né? O que não é Tá. proibido é permitido. Dentro daquilo que é permitido, você pode convencionar com a parte contrária ou com a parte que você está celebrando Sim. o instrumento, o contrato, aquilo que é um acordo, né? Ou aquilo Sim. que for conveniente para vocês. Então você pode estipular as regras do negócio, né? No nosso caso aqui específico de um compromisso de compra e venda, Sim. de como ela pode ser desfeita ou de como ela pode ser de como pode ter essa multa, essa obrigação para a pessoa assumir. Legal. Tá bom? E o Castro, agora vamos lá. Essa daqui, essa matéria você já aprendeu lá no TTI? Já sim. Já entendeu? Já É? sim, já Que sim. bom. Então tá bom. Agora vamos lá, a pergunta, aquela para te deixar na saia justa. Por que você quer ser nosso concorrente? Nada, imagina. Concorrente não, colega, pô. Colega, né? Colega. Não, porque ele está lá, né? Já na Universidade Remates, né? Nós estamos aqui, já está saindo na frente. Nós estamos no colegial ainda, né? Imagina. Brincadeiras à parte, Castro. Na verdade é assim, lógico. Eu vi aqui, poxa, você está fazendo TTI, nada mais justo do que, uma vez que você está lidando o tempo inteiro com corretores de imóveis, né? É importante você saber também o que eles aprendem dentro do curso, né? Acho que é muito importante. E o aprendizado, né? Vai de encontro aquele aprendizado. Eu acho que, na verdade, são duas perguntas aqui, Castro. O que te levou a fazer o TTI? É a sua ideia, seguir na corretagem, ser corretor de imóveis e tal? E o que você está achando do curso? Você como professor, né, atuando como educador há mais de 20 anos, o que você está achando do conteúdo do TTI? Perfeito. Vamos lá. Já começando a responder a pergunta de vocês, até mesmo com essa tomada de consciência, né, da minha pessoa em relação a estar sempre aprendendo algo diferente, então, a partir do momento que, apesar de estar, né, com educação corporativa há 20 anos, quando eu entrei na Remax, né, e quando eu entrei no mercado imobiliário, mesmo também continuando trabalhando com educação, né, corporativa, e aí para a promoção do desenvolvimento sustentável do mercado, né, no caso do mercado imobiliário, eu, apesar de ter aprendido bastante com a experiência de todos, né, eu senti a necessidade de passar, né, pelo mesmo caminho onde os corretores passam, né, porque além de entender, né, o percurso formal, né, pelos quais eles passam, também, né, como professor, também entender aí um pouco dessa ementa, né, um pouco desse conteúdo, um pouco dessa proposta, né. Então, eu gostei bastante, porque complementou, eu já estou agora terminando, e complementou muito, né, aquilo que eu já vivia, né, no mercado imobiliário ali com os corretores. Então, posso dizer a você que a minha primeira grande vontade foi pela minha tomada de consciência mesmo de ser um lifelong learner. E em um segundo momento, acho que para passar pelo percurso, né, que os corretores passam, né, nesse momento. Mas, por enquanto, eu não pretendo atuar no mercado imobiliário como corretor de imóveis, né? Às vezes dá uma tentação, principalmente a gente vê corretores aí famosos, né? Que estão aí ganhando muito dinheiro, que estão aí já com uma vida muito mais estável, né? Então aí você fala, opa, esse negócio é muito bom, né? Mas a gente fica ali no limbo, né, da tentação. Mas a ideia não é essa. A ideia, de fato, é percorrer como educador, é percorrer mesmo o caminho. E aí, talvez até, inclusive, pela sua pergunta, gerar, né, propostas ali, talvez, de melhorias e tal. Então, acho que esse é o ponto, né? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que a gente está na vida, né, para ajudar a sociedade de alguma forma. Então, o que eu puder ajudar, né, o mercado, o que eu puder ajudar as pessoas aí, então, a gente vai promover essa colaboração. Muito bacana. Um dos objetivos do nosso programa do Calça Suja. Perfeito. Ele vem nessa linha de pensamento de que nós possamos levar conhecimento aos nossos colegas. Não adianta nós ficarmos retendo conhecimento. Todo mundo foi um calça branca, nós fomos calça branca um dia, e aí também pegaram na nossa mão, ensinaram a atravessar a rua, né? E aí a gente foi na mesma toada do aprender sempre, e é isso que a gente busca levar para os nossos internatos, os nossos colegas, né? Porque aqui tem uma historinha
daquele cara lá. É uma historinha dos americanos que o cara ganhou lá um concurso de o melhor milho da região. Né? O melhor milho que tinha na região era dele. E aí o camarada foi entrevistar e falou assim, o senhor ganhou o melhor milho aqui da região, mas eu fiquei sabendo que o senhor distribui a mesma semente aqui para o pessoal, né, na região, mas você não está criando um concorrente? Ele falou assim, não, pelo contrário, se eles tiverem um milho bom também em torno de mim, eu não vou ter a praga do vizinho no meu milho, e vai me estragar a minha... Ou seja, então quanto mais nós tivermos pessoas, né, quanto mais nós tivermos pessoas com bom conhecimento, nós vamos melhorar e elevar o nível da nossa profissão. Né? E aí talvez a sociedade tenha uma outra visão do que é o corretor, da responsabilidade civil e criminal que ele tem, né? E da forma como a gente aprende quando a gente vai lá na Remax. A gente tem aprendido muito nesses últimos tempos, né? Não, sem dúvida. É verdade. Eu acho que o aprendizado colaborativo, ele transforma a sociedade, né? Sim. Então, o que vocês fazem, né? A minha proposta também de trabalho, e eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente consegue, sim, mudar o mercado, né? Então, se a gente for ver para histórias, independentemente de país ou de suas situações políticas ou econômicas, mas eu vou dar um exemplo aqui, né? O que a Coreia, né? O que a Coreia do Sul fez também quando ela mudou o olhar para a educação, por exemplo, né? Ela mudou da água para o vinho, né? Então, eu acho que outros países também fizeram muito isso também, né? Então, a gente percebe ali que a gente muda uma sociedade, de fato, né? A gente transforma o mercado e, como você muito bem colocou, a gente eleva o patamar, né? Então, isso é bom para todo mundo, né? Castro, a gente falando aqui do conhecimento da aprendizagem ativa, passiva, eu estou insistindo nessa questão e vejo que você citou a aprendizagem por meio de livros, por meio de né? Eu queria saber se você tem a indicação até para os nossos internautas de livros, de podcast, de séries, que foi outra coisa que você sugeriu também, porque a gente vê que tem essas fontes de aprendizagem, né? Então, você tem algum para deixar de dica para os nossos internautas com relação a, tem um livro que é bacana, tem um podcast que é bacana, tem uma série... Tem um tal de Calça Suja. Esse é muito bacana. Eu vou indicar o podcast do Calça Suja. Óbvio, né? Não. Mas com relação a livro, séries e tudo que a gente está consumindo hoje em dia? Olha, eu vou falar de um grande ponto, tá? Para mim. Nós começamos a conversar aqui no nosso bate-papo, falamos um pouco sobre a globalização, falamos um pouco da modernidade contemporânea, a gente falou sobre transformação digital, né? Mas uma coisa que eu acho que nunca vai mudar é essa relação humana. É uma coisa que nunca vai mudar. Os professores de tecnologia têm falado isso, né? Os acadêmicos de tecnologia têm falado isso. E tem muito se falado também sobre as questões das atitudes humanas, né? Atrás da tela, né? E das atitudes humanas aqui, né? No presencial. O olho no olho, né? O olho no olho. Então, a minha grande dica hoje, que é um livro que é muito antigo, mas é um livro muito bom, né? É o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Do Dale Carnegie. Então, assim, eu indico muito esse livro porque, principalmente no mercado imobiliário, eu vou te dizer o que aconteceu no sábado comigo, tá? Eu estava, já para exemplificar aqui, então fui ao posto de combustível, né? Para abastecer o carro, e aí fui fazer o abastecimento e tal, e aí eu abaixei o vidro para poder chamar o frentista, e aí veio eu não sei se eu posso chamar de corretor, né? Mas assim, é um corretor, né? E aí eu não sei se ele era um corretor, não sei se tinha Cresce, né? Não sei. Era né? estagiário. Não sei. Então, por isso eu não sei, tá, pessoal? Não é nem com um âmbito assim pejorativo nem nada, sim. Mas é com um âmbito de não saber se ele tem um Cresce, porque eu não posso chamar um estagiário de corretor. Sim. Então, legalmente, eu não sei se ele era um corretor ou não, mas ele pegou, me entregou um papel e falou, olha, tá tendo um lançamento aqui, um panfleto, né? E aí eu falei, tá, muito obrigado. Então, aceitei, agradeci, acho que era a minha parte de fazer, né? E aí eu coloquei aquele papel do lado, aí tinha o nome dele e a caneta, né? Tinha lá o prédio, muito bonito o prédio ali. E aí
tinha o nome dele, um telefone e a caneta ali no panfleto. Era um panfleto que é feito massivamente, né? Sim. 50 mil, 100 mil panfletos, né? Eu falei, cara, eu não vou jogar na rua. Eu gosto muito da cultura sustentável, então eu falei, eu não vou jogar na rua da nossa cidade, porque vai entupir bueiro, etc e tal, não. Vou guardar, vou levar para casa. E aí comecei a ficar pensando naquilo. Eu falei, caramba, será que ele vai vender algum imóvel? Com essa abordagem. Com essa abordagem? Poxa, no posto de combustível, me entregou um panfleto, poxa, olha, se você quiser comprar esse imóvel, tá, você me liga. Então, uma abordagem muito fria, né? Muito impessoal, muito fria, impessoal. muito sem... E é uma coisa que eu sempre gostei, sempre foi não só visual, né? Como eu falei para vocês, assim, gosto muito de escrever, gosto muito de ler livros, né? Eu tenho meu Kindle lá, né? Então, gosto de ler livros ali à noite, fica ali na minha cabeceira ali, né? Na minha gavetinha ali, então eu fico lendo alguns livros digitais. Mas eu fiquei pensando na situação desse corretor. E eu fiquei, ou talvez um candidato a corretor, né? Porque começam assim, né? Eu vou testar 2 meses, né? Para ver se eu vendo alguma coisa, né? Se der. E não é assim, né? Então, assim, é uma profissão como outra qualquer, né? É uma profissão super, hiper respeitada, né? E é uma profissão super importante na vida das famílias, na vida das pessoas que estão ali, dos investidores, né? Que estão ali fazendo investimento imobiliário. Então, eu fiquei pensando naquilo, né? Eu fiquei, poxa, caramba, como a gente poderia, né, ajudar? Eu fiquei, assim, de fato, comovido com aquela situação, porque eu sabia que ali, primeiro, que para mim ele não ia vender. Esse é um ponto. E para quantas mais centenas de pessoas ele ia entregar um panfleto um dia inteiro e ele não ia vender? Então, a minha indicação pelo livro do Dale Carnegie é porque, para mim, transformou a minha vida inicialmente como professor. Então, meu pai já tinha esse livro velhinho em casa, e aí meu pai gostava muito de ler, meu pai já faleceu, e aí eu li em casa esse livro, né? E agora eu tô lendo o livro da minha filha, que minha filha ganhou, né, esse livro do Mozart, lá da Remax, inclusive, né? Legal. Ele deu para minha filha, eles conversaram bastante um dia, e ele deu esse livro para minha filha. Agora eu tô lendo o livro da minha filha, que aí tem uma outra versão, muito legal. E então, assim, tô lendo de novo. E depois de 30 anos, eu tô com outra cabeça para entender mais ainda o livro, né? Então, assim, acho que é um grande livro para o mercado imobiliário, é um grande livro para as pessoas que trabalham com negociação com pessoas, é um grande livro para desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento familiar, desenvolvimento, inclusive, na comunidade, no seu posicionamento de trabalho, enfim. É um livro super importante. Então, eu indico esse livro e eu acho que ele é um pontapé. E aí, não vou fazer uma indicação, assim, de série de livros, porque senão as pessoas acabam se perdendo. Sim, então, claro. Eu, como professor, eu prefiro assim... uma só, exatamente. Aí, quando eu falo leiam esse livro e depois digam aqui no Calça Suja o que vocês acharam do livro. Eu estava falando de série, eu estava falando mais voltado realmente aos streams, né? Na Netflix, tem muitas séries hoje sobre o mercado imobiliário, né? A gente falou lá de Desvendando Manhattan, tem várias, né? Hoje eu estou assistindo da One Million lá, tem várias. Mas, todas essas são muito boas. Inspiram, né? Sem dúvida. E agora você falou uma coisa interessante, né? Essa prática, né, do folder no farol, do folder no posto de gasolina e tal. A gente não sabe ainda na padaria como que o mercado vai consumir. Será que em algum momento eles vão parar e repensar se essa maneira é a estratégia melhor de se vender aquele produto, de atingir o público-alvo, de tudo mais. Mas eu queria deixar até aberto para que as construtoras, incorporadoras, ao pensar nas suas estratégias de marketing, tenham também a possibilidade de anunciar nos podcasts. Por que não? Por que não? E é aqui que a gente vai falar de mais um empreendimento. Né? A gente vai falar do Cronos, Alto da Boa Vista. Né? Que Sou suspeito de falar. Um excelente empreendimento. Vamos ver o videozinho. O tempo é igual para todos nós. Cada minuto conta para agarrar uma oportunidade. E todo segundo é decisivo quando precisamos viver o que realmente importa. É hora de você conhecer Cronos Alto da Boa Vista. Menos preocupações com o trajeto e mais tempo para caminhar a pé. Um lugar a 0 minuto de uma área de lazer exclusiva no rooftop.
menos tempo cuidando da casa e mais tempo curtindo o seu espaço. Cronos Auto da Boa Vista. Mais tempo para viver o que realmente importa. É isso aí, um excelente lançamento que está acontecendo ali no Alto da Boa Vista, na Rua Isabel Schmidt 411. Se você não conhece, vai visitar, muito bacana empreendimento de 1 e 2 dormitórios. O Castro está convidado para ir lá conhecer e é um empreendimento muito bacana ali na Rua da Avenida, na Isabel Schmidt, que tem o metrô Alto Adolfo Pinheiro no final da rua. Então, bem próximo à universidade, bem próximo à faculdade, bem próximo ao Mercadão de Santo Amaro, o Shopping Alto da Boa Vista. Um empreendimento muito bacana da Visconde em parceria com a Mavink Incorporadora. E se você adquirir, você vai ser meu vizinho. Vai ser vizinho, Souza. É isso aí. O que mais, Souza? Bom, aí nós temos muitas coisas sempre para fazer uma busca de informação, né, o tempo inteiro. E, poxa, você também estava lá em Brasília. Você fez o UNB. E teve mais alguém que também lá de Brasília tem um broker da Remax que também é lá de Brasília. Ele por acaso mora em Brasília e tem a unidade dele aqui em São Paulo, né? Ele vem 2 ou 3 vezes aqui para São Paulo. Além de broker, ele também ministra algumas informações, né? Você morou em Brasília e Verdade. Além de estudar, já mexia também com o mercado imobiliário por lá, alguma coisa de instrução? Como é que foi isso? Não. Na verdade, eu nasci em Brasília, né? Porque assim, meu pai é daqui, do Sudeste, e minha mãe era do Nordeste. Tá. Então, aí eles foram para Brasília na inauguração de Brasília. Então, eu vinha muito para cá, para o Sudeste, família do meu pai e minha mãe. A família toda da minha mãe do Nordeste foi para Brasília. Então, na verdade, eu nasci em Brasília, eu e meus irmãos. Sim. Então, a nossa USP lá, vamos dizer assim, né? É a UNB, né? Que muitos foram formados lá, né? Uma das colegas também formadas lá também é a Cecília Malan, né? Que hoje mora em Londres, né? Em Londres, ela é correspondente. Correspondente internacional. Então, tivemos vários outros, né? Repórteres, apesar executivos. Apesar de que ela nasceu em Brasília, mas ela fala cheio de S's. Por que será? É o lado carioca de Brasília? Tem um pouco disso, viu? Mas aí, como a gente sempre teve família daqui do Sudeste aqui, a gente não teve muito essa ligação. Mas existe uma quantidade de pessoas que vieram, né, do antigo Palácio do Catete, né, que era a representação do governo federal no Rio de Janeiro, né? Então tem muitos cariocas e também filhos, né, de cariocas em Brasília. Bacana. Né? Mas você viveu lá nos anos 80, então? Anos 80, anos 90. Tá vendo? Não, cidade tranquila. Mas ele pegou o berço do rock nacional, né? Tipo, exatamente. Legião Urbana. Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Hood. Tudo. É isso mesmo. Excelentes bandas. Ele não gosta nada de rock. E eu ainda toco violão, então assim, então isso tem... traz o violão aqui que ele vai dar uma palhinha aqui. Ele frequentava junto com o pessoal a Turma da Colina lá. Turma da Colina, exatamente. O homem não é fraco, não. É isso aí, muito legal. Mas voltando aqui para nossa realidade, vamos né? deixar o rock. Que hoje eu tive a notícia que o U2 vai tocar aqui o ano que vem. Que legal. Não que eu tenha ficado ansioso, mas. Só comprou estou esperando abrir Mas voltando aqui. Por onde você acredita que o corretor. A gente estava falando do Calça Branca, né? Sim. O Calça Branca, ele chega no estagiário, ele vai chegar, ele vai querer. Se enturmar, conhecer os corretores, sair com um corretor já mais experiente, um calça suja, para poder conhecer a dinâmica da prática de captar um imóvel, de fazer uma visita e tal. Mas vamos imaginar já o calça suja que já está no mercado há algum tempo e que fez aquilo que a gente falou no início, né? Ele abandonou os estudos, ele tirou o Cresce e deixou de lado. Como é a forma dele iniciar qual a melhor metodologia para ele iniciar? Falar, putz, é verdade, me deu um estalo, eu preciso retomar meus estudos, eu preciso voltar a aprender, eu preciso entender mais sobre o mercado imobiliário, mas é aquela coisa que está adormecida, né? Como que ele vai reativar essa jornada, reaquecer esse desejo de aprender? Então, essa sua pergunta, para mim, ela é sensacional. Eu adoro pergunta difícil, assim, né? E essa pergunta...
eu acho que ela já começa com o que nós falamos um pouco anteriormente, que é sobre a tomada de consciência. Se a gente for ver, até mesmo pelo nosso delinear aqui do nosso bate-papo, que eu estou achando que está com uma sinergia muito gostosa. Quero agradecer mais uma vez o Calça Suja a vocês. Quando eu falei do panfleto, sem você mostrar o lançamento, eu fiquei pensando aqui, puxa, caramba, super conectado e nem foi combinado, né? Então, assim, mas é exatamente isso. Então, como a gente conectou esse aprendizado de hoje, né? Como a gente conectou essas reflexões, acho que vale muito do corretor mais experiente pensar no que eu falei lá no início, o mercado ao seu redor. E aí, se a gente for ver agora, se a gente for fazer uma análise muito fria, hoje eu estou falando do mercado mais jovem. Eu estou falando do meu primo mesmo. Meu primo trabalha na Faria Lima, ele tem 20 e poucos anos. Ele comprou um apartamento de R$1,5 milhão. Pois é. Casou agora. Então, 20 e poucos anos. Então, o que esse corretor tem que começar a perceber é que o aprendizado que ele adquiriu há 30 anos atrás, e eu me coloco nessa situação, porque eu tenho 45, o que eu aprendi há 45 anos atrás, eu não consigo dar aula hoje no ensino médio ou no primeiro semestre de faculdade. Totalmente diferente. Eu estou falando de um público diferente. E o que eu chamo e que eu convido hoje os nossos colegas do mercado imobiliário, que têm uma experiência fantástica, já tem, inclusive, uma inteligência talvez emocional muito melhor, uma racionalidade muito mais apurada, né? Um filtro melhor, né? Da sociedade como um todo, mas é super importante e é urgente que eles procurem, porque senão eles vão ficar para trás, se já não estão ficando. Por quê? Porque eu estou falando, por exemplo, com o exemplo que eu dei agora, do meu primo, que tem 20 e poucos anos, trabalha na Faria Lima e comprou um apartamento de R$1,5 milhão. Um corretor desse, meu primo nem receberia para ser atendido. Então, assim, e é uma realidade muito diferente desses jovens que estão fazendo investimento, por exemplo, em bancos de investimento, que estão comprando o seu imóvel, que antigamente, quando eu comprei meu imóvel, queria até dar um depoimento aqui, não sei nem se a gente está com tempo, mas assim, antes de eu entrar no mercado imobiliário, né, aqui pela Remax, agradeço ao Mozart, ao Peixoto, né, a Tayane, todos aqueles os diretores que me chamaram aí para compor o time. Mas antes de eu entrar no mercado imobiliário, eu passei por 5 transações imobiliárias. 5 transações. Eu gosto de contar para todo mundo. Então, eu acho que eu tenho uma experiência de mercado imobiliário. Eu e minha esposa, a gente começou com um apartamento que é uma kitnet de 27 metros quadrados. Hoje eu moro num apartamento de 3 quartos no Itaim Bibi, né, de 100 metros quadrados. Então, assim, eu fui comprando vendendo, comprando de 2 quartos, depois um de 2 quartos de suíte, depois um de 2 quartos, aí depois um de 3 quartos num bairro um pouco mais simples, depois num bairro melhor, né? Então, assim, e eu acho que os jovens, eles estão com essa pegada, né, de entender mais do mercado, se eu acho que eu tenho uma oportunidade. Antigamente, eu lembro, minha mãe mora no apartamento, né, que meu pai deixou e tal. Então, mas antigamente era assim, né? Você comprava ali, a sua raiz, você ia morrer ali, né? Naquele apartamento, né? Ou naquela casa, né? Hoje em dia, não. O jovem, se ele tem um vizinho que ele não gosta, mesmo que ele comprou o apartamento dele, vende para ele mudar para um lugar melhor. Os incomodados que se mudem, né? Exatamente. Exatamente. Então, hoje o mercado está muito mais dinâmico. Então, assim, hoje, dentro da sua pergunta, eu convido os nossos profissionais do mercado mais experientes, vamos dizer assim, né? Até com mais sabedoria mesmo, assim, de mercado, para que eles possam, de fato, procurar urgentemente se adaptar, porque o mercado mudou e os clientes também mudaram. Então, é uma dica valiosíssima que eu não... Se dica fosse bom, não se dava, né? Mas eu assumiria esse risco. Legal. Castro, olha, foi um prazer. Foi um bate-papo muito bacana, muito enriquecedor, eu acredito que não só para nós, mas para todos aqueles que nos assistem. Queria te agradecer mais uma vez sua presença aqui conosco, falar que o Calça Suja está sempre à disposição
para todas as novidades do mercado imobiliário e também do conhecimento de forma geral. Se você quiser deixar os seus contatos, sua rede, não sei se faz sentido isso para você, mas mais uma vez a gente está muito grato com a sua presença aqui. Bastante, claro. Castro, um convidado super especial, um professor, deu muitas informações hoje, muitas dicas. Enriquecedor o nosso podcast de hoje. Você seja sempre muito bem-vindo, as portas estão abertas. Você já é nosso convidado mais uma vez, assim que tiver também dentro dessas novidades, você já está convidado. Obrigado pela presença e pelo carinho conosco. Muito obrigado ao Calça Suja, obrigado a vocês, obrigado a todos aí, os nossos ouvintes e os nossos internautas aí, vamos dizer assim. Então, eu estou nas minhas redes sociais de uma forma muito simples, mas assim, se quiserem também fazer uma pergunta, eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, Castro Júnior, ou então junior.decastro, né, no Instagram. Enfim, podem conectar, e eu sou uma pessoa muito, muito tranquila e eu consigo aí, aos pouquinhos aí, ajudando aí o nosso mercado, ajudando todo mundo aí assim que for possível. Então, sejam todos aí muito, muito bem-vindos, e eu desejo, inclusive, né, ao nosso mercado imobiliário, ao Calça Suja, sucesso sempre, né, obrigado. Ao nosso trabalho. Muito obrigado, Cássio, mais uma vez. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Não esqueça de seguir, de clicar aqui no sininho para ser notificado das nossas lives, de todos os nossos episódios. E seguir a gente também lá no Instagram, no @calçasuja. E conto com a sua presença na próxima terça-feira, às 18h30. Não é isso, Souza? Na mesa bate hora. Valeu, gente. Até a semana que vem.